Olá, meu nome é Diogo e vou tentar explicar em alguns minutos como ocorre o desenvolvimento embrionário, da formação dos gametas até o fim da organogênese. Sendo cavalheiro, começarei com a ovogênese. Ao nascer, toda mulher que possui em seus ovários todas as células germinativas que poderá usar durante toda a sua vida. No ovário, perto da parede do órgão, estão localizados os folículos primordiais. Cada folículo primordial é composto por um ovócito primário e por uma camada de células foliculares, achatadas, que o circundam. O ovócito primário permanece em prófase 1 e não termina sua primeira divisão meiótica até a puberdade. A partir da puberdade, a cada mês, cerca de 15 a 20 folículos passam por maturação, passando por três estágios: primário, secundário e pré-ocitório, sendo que geralmente apenas um folículo alcança seu último estágio, os outros se degeneram e se atresiam. Esse ciclo é conhecido como ciclo menstrual e é modulado por dois hormônios da hipófise, o hormônio folículo estimulante e o hormônio luteinizante. Os estágios de desenvolvimento foliculares são o folículo primário, onde as células cuboides secretoras adjacentes, juntamente com o ovócito, fabricam a zona pelúcida; folículos primários multilaminar, onde nesse estágio a zona pelúcida já está bem formada, e as células do folículo formam uma camada estratificada em torno do ócito. O folículo secundário, que tem entre o espaço entre as células granulosas, líquido, e o folículo maduro, ou de grafo, onde esse líquido entre as células coalesceu, formando um único antro. O folículo maduro causa o aumento do hormônio luteinizante. Esse induz o crescimento pré-ovocitação. A meiose 1 também é completada, formando o ovócito secundário e o primeiro corpúsculo polar. A célula então passa para a meiose 2, mas interrompe na metáfase. Essa só irá se completar caso o ovócito seja fecundado. Após um pico de concentração de hormônio luteinizante, o ócito e o cúmulo zoóforos são liberados do ovário. Nesse processo, as células do cúmulo óforos sofrem uma reorganização, passando a se chamar corona radiata. Após a ocitação, as células remanescentes do folículo roto, juntamente com as células da teca interna, sob a influência do hormônio luteinizante, se transformam no corpo lúteo. Esse secreta progesterona, um hormônio essencial para o sucesso da implantação do blastocisto e para a manutenção da gravidez. O ovócito secundário, após sair do ovário, é levado para a tuba pelas suas fimbrias. Começa a ocorrer imediatamente antes da puberdade nos túbulos seminíferos e também é regulado por hormônio luteinizante e o folículo estimulante. As células precursoras do gameta masculino, a espermatogônia tipo B, que se divide por mitose em dois espermatócitos primários, que entram em processo de meiose 1. Cada espermatócito primário dá origem a dois espermatócitos secundários. Esses se dividem por meiose 2, dando origem a duas espermátides. Então, as espermátides passam pela espermiogênese, que é uma série de alterações que leva a espermátide a se tornar um espermatozoide. Essas alterações principalmente são a formação do acrossomo, a condensação do núcleo, a formação do colo e a eliminação da maior parte do citoplasma. Quando totalmente formado, o espermatozoide passa pela luz do túbulo seminífero. A partir daí, eles são impelidos na direção do epidídimo, por elementos contráteis nas paredes dos túbulos seminíferos. Ao ser ejaculado, o esperma atravessa o epidídimo, que é onde adquire motilidade plena, passando pelos canais deferentes, chegando às vesículas seminais, onde é adicionado uma série de proteínas e açúcares ao líquido seminal. O espermatozoide é depositado no colo do útero, onde ficam inativos. A fecundação ocorre na tuba uterina. Com a ocitação, os espermatozoides se dirigem para a tuba uterina onde está localizado o ócito. No percurso, ocorre sua capacitação, que é a interação entre o espermatozoide e a mucosa da tuba. Nela, é removida da membrana plasmática sobrejacente ao acrossomo uma capa glicoproteica e proteínas do plasma seminal. Isso gera fusão entre a membrana plasmática sobrejacente ao acrossomo e a membrana do acrossomo. Também é gerada a hipermotilidade. Esse processo é importante pois só espermatozoides capacitados conseguem atravessar as células da corona radiata e a zona pelúcida, onde ocorre a reação acrossômica. Ao passar pela zona pelúcida, a membrana celular se liga à membrana do ovócito secundário lateralmente, começando a fusão das membranas. Isso faz com que a membrana do ócito se torne impermeável a outros espermatozoides e que a zona pelúcida mude de composição, impossibilitando que seja penetrada. Dentro do ovócito é completada a meiose 2, formando o corpúsculo polar 2 e o óvulo. Se formam o protonúcleo masculino e feminino. Ambos os núcleos replicam seu material genético, se aproximam e perdem suas cariotecas. O cromossomo se alinham e acontece a primeira mitose, gerando duas células com o mesmo material genético paterno e materno, e recuperando seu número de diploides de cromossomos. Após o zigoto chegar ao nível de duas células, sofre várias divisões mitóticas, aumentando o número de células, que ficam menores a cada divisão. Essas células são chamadas de blastômero.
as divisões continuam, e quando chegam no estágio de 12 a 32 células, está formada a morula. Durante a clivagem, o zigoto está sendo direcionado para o corpo do útero, pelos cílios do epitélio da tuba. Ao mesmo tempo que a morula chega na cavidade uterina, líquido começa a atravessar a zona pelúcida, ocupando o espaço intercelular da morula, até formar a blastocele. O embrião, então, é um blastocisto. As células mais internas do blastocisto são chamadas de embrioblasto, e as externas, trofoblastos. No sexto dia, não há mais zona pelúcida, e o blastocisto começa o processo de implantação no endométrio uterino, processo que envolve reações entre o trofoblasto e o endométrio. O blastocisto está parcialmente imerso no endométrio. O trofoblasto se diferencia em duas camadas, o citotrofoblasto e o sinciciotrofoblasto. As células do citotrofoblasto se dividem e se fundem com o sinciciotrofoblasto. E o embrioblasto se diferencia em duas camadas, o hipoblasto e o epiblasto. Surge a cavidade amniótica no epiblasto. O blastocisto, nesta fase, consegue nutrientes utilizando o endométrio, que é muito vascularizado, e as glândulas secretam muito muco e glicogênio. Estes serão absorvidos pelo sinciciotrofoblasto e serão a única fonte nutricional do embrião até que se forme o cordão umbilical. A lesão do endométrio se fecha completamente e aparecem vacúolos no sincício, que se fundem formando grandes lacunas. Também surge a membrana exocelômica, que reveste a superfície interna do citotrofoblasto, formando o saco vitelino primitivo. O sinciciotrofoblasto penetra nos sinusóides maternos. Assim, o sangue materno passa a correr nas lacunas que existem no sincício, estabelecendo o sistema utero-placentário. Surge o mesoderma extraembrionário na superfície externa da cavidade exocelômica. Preenche o espaço entre o trofoblasto, o âmnio e a membrana exocelômica. Esse novo tecido forma grandes cavidades, esses que formam o celoma extraembrionário ou cavidade coriônica. Esses espaços circundam o saco vitelino e o disco embrionário, exceto pelo pedículo de ligação. O citotrofoblasto forma vilosidades primárias. O hipoblasto se prolifera, gerando o saco vitelino definitivo. O mesoderma extraembrionário na superfície da cavidade coriônica passa a chamar placa coriônica. O único local onde o mesoderma extraembrionário atravessa a placa coriônica é o pedículo de ligação, que com o surgimento de vasos sanguíneos se torna o cordão umbilical. Ao final da segunda semana, o embrião está nesse estado. Entretanto, na terceira semana ocorre a gastrulação, que é o processo que estabelece os 3 folhetos germinativos no embrião. Após surgir a linha primitiva, as células do epiblasto migram em direção a ela. Lá chegando, se desprendem-se do epiblasto e passando sobre o mesmo. Dessas células, algumas deslocam o hipoblasto, contribuindo para a sua diferenciação em endoderma. Outras ficam entre o epiblasto e o recém-formado endoderma, formando o mesoderma. As remanescentes do epiblasto formam o ectoderma, por diferenciação. Inicialmente, o disco embrionário fica alongado, com uma extremidade cefálica larga e uma extremidade caudal estreita. Isso se deve à intensa migração do sentido cefálico, feita pelas células na região da linha primitiva. Há ainda algumas coisas dignas de nota nesse período, como a formação do notocórdio, que serve como base para o esqueleto axial, e do alantoide, e do desenvolvimento das vilosidades no trofoblasto, que já está no estágio terciário, que é onde o mesoderma extraembrionário, que desceu pelas vilosidades do citotrofoblasto, começa a se diferenciar em células sanguíneas e pequenos vasos sanguíneos, formando o sistema capilar viloso. Esses capilares farão contato com os capilares que se desenvolvem na placa coriônica e no pedículo de ligação. Esses que, por sua vez, se ligam ao sistema circulatório intraembrionário, ligando a placenta ao embrião. Quando o coração do embrião começa a bater, na quarta semana, o sistema viloso já está pronto para suprir de nutrientes e oxigênio o próprio embrião. Enquanto isso, o citotrofoblasto continua a penetrar no sinciciotrofoblasto, até fazer contato com o endométrio materno, no momento chamado de decídua. Então, este fará contato com o tronco viloso vizinhos, formando uma fina camada de célula citotrofoblástica externa. Essa camada circunda gradativamente todo o trofoblasto e fixa firmemente o saco coriônico no tecido endometrial materno. Esse é o período em que os 3 folhetos embrionários dão origem a vários tecidos e órgãos específicos. No final da terceira semana, o folheto germinativo ectodérmico é mais largo na região encefálica que a caudal. O aparecimento do notocórdio e do mesoderma pré-cordal faz com que o ectoderma subjacente a essa espécie formando a placa neural. As células da placa constituem um neuroectoderma, e sua indução representa o começo da neurulação. Após a indução, da placa se alonga em direção à linha primitiva. No final da terceira semana, as bordas das placas se tornam elevadas e formam as pregas neurais.
enquanto a região média deprimida constitui a goteira neural. As pregas neurais se aproximam até que se fundem na linha média. A fusão continua em direção ao cefálico caudal. As pregas fundidas formam o tubo neural. Quando completada a neurulação, o sistema nervoso central é representado por tubo estreito na região caudal, a medula espinhal, e uma parte cefálica muito mais larga, caracterizada por várias dilatações. Com o desenvolvimento e o crescimento das vesículas encefálicas, o embrião em formação começa a fazer a protrusão da cavidade amniótica e a se dobrar no sentido céfalo-caudal. Esse dobramento é mais pronunciado nas regiões da cabeça e da cauda, formando as pregas cefálica e caudal. Em termos gerais, o folheto ectodérmico dá origem a órgãos e estruturas que mantêm o contato com o mundo externo, como gânglias e nervos. O tecido mesenquimal vai ser o precursor de praticamente todos os tecidos conjuntivos do corpo humano. Nesse estágio, nós podemos prestar mais atenção no mesoderma paraxial, que forma somitos, que posteriormente vão se diferenciar em tecidos conjuntivos das costas, como ossos, músculos, cartilagem e derme. O mesoderma intermediário, que vai formar o sistema urinário e os dutos genitais. E o mesoderma de placa lateral, que dá origem ao coração, vasos sanguíneos e células sanguíneas do sistema circulatório. Devido ao crescimento rápido dos somitos, oriundos do mesoderma paraxial, o embrião começa a se dobrar lateralmente, formando pregas, e adquire uma aparência arredondada. O sistema gastrointestinal é o principal sistema derivado do folheto embrionário endodérmico. E com um dobramento céfalo-caudal, o saco vitelino, que é revestido pelo endoderma, é incorporado ao corpo do embrião, propriamente dito. Logo, na parte interior do endoderma, é formado o intestino anterior, na parte caudal, o intestino posterior. O intestino que liga esses dois é chamado de intestino médio. Durante o segundo mês, o aspecto externo do embrião é modificado por um aumento do tamanho da cabeça e pela formação dos membros, face, ouvido, nariz e olhos. Por volta da quinta semana, os membros superiores e inferiores aparecem como brotos em formas de pás. Os primeiros estão localizados dorsalmente às saliências pericárdias. Os brotos dos membros inferiores aparecem pouco depois, num ponto imediatamente caudal à fixação do pedículo umbilical. Com o crescimento adicional, as partes terminais do broto se achatam e uma construção circular se forma no segmento proximal mais cilíndrico. Logo, 4 sulcos radiais separando 5 áreas mais espessas aparecem sobre a parte distal dos brotos. Começa a formação dos dedos. Primeiro aparece nas mãos e depois nos pés. A partir desse ponto, a maior parte dos órgãos já começa a se desenvolver e o corpo do embrião assume uma forma mais próxima de humano. Logo, ele começa a ser chamado de feto. Este ainda passará mais 7 meses dentro do útero, antes que esteja pronto para vir ao mundo.